Drift. Não existe uma pessoa no mundo que não se impressiona quando vê dois carros grudados andando de lado no meio de uma fumaça e de um barulho ensurdecedor. É um esporte que impressiona, que cativa não só nós gearheads, mas como qualquer outra pessoa, mesmo que essa pessoa não seja interessada no mundo dos carros. Só que, infelizmente, assistir a campeonatos de drift não é tão fácil quanto ligar a televisão em um canal aberto, numa tarde de domingo, e assistir uma partida de futebol. Talvez seja por ainda ser um esporte de nicho, e as datas e horários não chegarem pra gente com tanta facilidade, ou porque vários campeonatos acontecem em países distantes onde o fuso horário acaba sendo um problema. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Pega uma agenda e uma caneta, porque eu vou te passar o calendário de 2020 dos maiores campeonatos de drift do mundo. Fala rapaziada, meu nome é Max e antes de mais nada eu gostaria de pedir que você deixasse o like aqui embaixo e se inscrever caso ainda não é inscrito. A gente aqui do Overflick resolveu gravar esse vídeo porque a gente gosta de acompanhar a maior quantidade possível de campeonatos, seja só por lazer ou porque também serve como uma base de estudos e de aprendizado em relação ao drift. Só que a gente nunca tá ligado nas datas, muitas vezes rola uma etapa e a gente acaba nem sabendo. Mas esse ano bora organizar tudo para que nem a gente nem vocês percam uma etapa sequer. Então vamos dar início ao calendário pelo país onde tudo começou. Japão. A D1GP, uma das ligas mais renomadas e reconhecidas que moldou os campeonatos de drift como a gente conhece hoje desde o ano 2000, tem a sua primeira etapa nos dias 25 e 26 de abril no circuito de Ebisu West, que é um dos circuitos do complexo de Ebisu, localizado em Fukushima, que hospeda diversas etapas de outros campeonatos e mais pra frente hospeda até mais uma etapa da D1GP. Infelizmente a gente ainda não tem os horários divulgados, então dependendo de quando começar, talvez seja um dia diferente aqui no Brasil devido ao fuso horário, ou então vai acontecer de madrugada aqui pra gente. As live streams você pode assistir direto no canal da D1GP no YouTube, o link vai estar aqui embaixo. A segunda etapa ocorre nos dias 16 e 17 de março no circuito de Okuibuki, localizado na cidade de Onehara, mais precisamente dentro de um resort de esqui que dá nome ao circuito. Em seguida a gente tem uma rodada dupla, que é comum na D1GP, onde ocorrem a terceira e quarta etapa do campeonato na cidade de Tsukuba, no circuito que leva o mesmo nome. Essas etapas vão ocorrer nos dias 27 e 28 de junho. Nos dias 22 e 23 de agosto, voltamos para Ebisu, novamente uma rodada dupla onde ocorrem a quinta e sexta etapa, dessa vez em um dos circuitos mais icônicos, se não o mais icônico de todo mundo, Ebisu Minami. Para a sétima etapa do campeonato, a gente tem uma pista inédita, Central Circuit, localizado no distrito de Taka e que hospeda o campeonato nos dias 26 e 27 de setembro. O encerramento do campeonato se dá pela sua oitava etapa nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Autódromo de Autópolis, localizado na cidade de Rita. Agora a gente viaja diretamente para a Europa para conferir o calendário do meu campeonato favorito, o Drift Masters European Championship, o famoso DMAC. Esse é, na minha opinião, o campeonato mais divertido de assistir, porque é um pacote completo, tem uma ótima narração, pistas incríveis, uma filmagem absurda com diversos ângulos e câmeras. Nada fora do padrão da Red Bull, afinal o campeonato tem a marca como apoio e eles são os melhores na transmissão de esportes radicais. Esse campeonato reúne os melhores pilotos de drift da Europa, são consagrados em campeonatos nacionais de seus respectivos países, em um grande evento continental. A primeira etapa acontece nos dias 23 e 24 de maio, no circuito de Greinbach, na Áustria. A gente também não tem os horários definidos, mas o fuso horário não é tão absurdo quanto no Japão, então o dia se mantém o mesmo aqui no Brasil. Você pode assistir as live streams no site da Drift Masters ou no site da Red Bull. Se você tem uma Smart TV, eu recomendo baixar o aplicativo da Red Bull para assistir diretamente pela televisão. Na segunda etapa, a gente vai para a Polônia, entre os dias 5 e 6 de junho, em um dos circuitos mais curiosos da Europa, o estádio de futebol Kazimierz Gorski, na cidade de Plock. Entre os dias 4 e 5 de julho, o campeonato vai pela primeira vez para o Reino Unido, no autódromo de Teesside, em Middlesbrough, na Inglaterra, para sua terceira etapa. It's Riga, baby! Esse é o bordão da quarta e mais esperada etapa pela maioria dos fãs da DMAC, que ocorre no circuito de Bikerniek, na cidade de Riga, na Letônia, nos dias 31 de julho e 1º de agosto. Para a quinta etapa, a gente vai diretamente para uma ilha abandonada que servia como mina de ferro na Alemanha, um museu a céu aberto chamado Ferrópolis, na cidade de Grafenhainiken, entre os dias 20 e 22 de agosto. Finalizando o campeonato, a sexta etapa ocorre no circuito de Mondello, que é palco para a maior etapa do campeonato irlandês, e vai ocorrer nos dias 19 e 20 de setembro. Agora é a vez dos Estados Unidos, palco do campeonato mais famoso da atualidade, a Fórmula Drift. Esse é com certeza o campeonato mais insano de todos, com foco justamente de impressionar o público devido às pistas de alta velocidade, os carros com mais de 1000 cavalos de potência e a quantidade de fumaça que os pneus levantam. Algo que orgulha a gente muito é a presença do João Barion, piloto brasileiro que teve sua estreia no ano passado e está retornando esse ano mais preparado que nunca. Além do campeonato principal da Fórmula Drift, em alguns circuitos também ocorrem etapas da Fórmula Drift Pro 2, que é um campeonato também a nível profissional, mas que está um degrau abaixo do campeonato principal, com pilotos iniciantes e carros pouca coisa mais fracos. Como de costume, a
A primeira etapa ocorre em Long Beach, na Califórnia, nos dias 10 e 11 de abril. O circuito é montado em um estacionamento a céu aberto e já mostra o nível de dificuldade que o campeonato aguarda, sendo um circuito muito técnico, onde a maioria dos clip points são outside zones coladas na parede. A live stream você pode assistir direto pelo canal do YouTube da Fórmula Drift ou então pelo site deles. Até a gravação desse vídeo, essa etapa de Long Beach é a única que teve seus horários divulgados. A Qualify vai ser na sexta-feira e inicia às 19h15. E as batalhas no sábado iniciam às 15h45, horário de Brasília. A gente tem também em Long Beach o Super Drift Challenge, uma etapa à parte do campeonato principal que convida diversos pilotos que podem estar no campeonato ou não, para batalhar entre si. Esse evento ocorre nos dias 17 e 18 de abril. A segunda etapa ocorre no Autódromo de Road Atlanta, no estado da Geórgia, entre os dias 8 e 9 de maio. Esses são os circuitos favoritos dos fãs da Fórmula Drift, devido à sua entrada de alta velocidade que faz com que muitos pilotos entrem no back-entry para pegar o primeiro clip point. Entre os dias 28 e 30 de maio, o campeonato vai para a Flórida, no também adorado Autódromo Orlando Speed World, localizado na cidade que dá nome ao circuito. Aqui a gente tem a terceira etapa do campeonato principal e o início do campeonato Pro 2. Para a quarta etapa do campeonato principal e a segunda etapa do Pro 2, entre os dias 18 e 20 de junho, a Fórmula Drift retorna para Englishtown, na Nova Jersey, pela primeira vez desde 2008, no circuito de Old Bridge. Nos dias 17 e 18 de julho, a quinta etapa ocorre no Autódromo de Evergreen, na cidade de Monroe, no estado de Washington. Foi nessa pista que ocorreu, na minha opinião, uma das batalhas mais absurdas do campeonato no ano passado, quando Peter Viesek e James Dean, que são companheiros de equipe, disputaram a final, e o Peter acabou levando a melhor. A sexta etapa do campeonato principal e terceira etapa do Pro 2 acontecem entre os dias 6 e 8 de agosto no Autódromo Worldwide Technology, na cidade de St. Louis, no estado de Missouri. Entre os dias 11 e 13 de setembro, a Fórmula Drift retorna à cidade de Sonoma, na Califórnia, onde não havia nenhum evento desde 2010. Aqui vão acontecer a sétima etapa do campeonato principal e quarta e última etapa do Pro 2. Como de costume, o campeonato é finalizado em Irwindale, na Califórnia, em um dos circuitos de maior velocidade do campeonato. Vai acontecer nos dias 16 e 17 de outubro. E agora, bora falar do que realmente nos interessa, os campeonatos brasileiros de drift. Seja presencialmente ou pela internet, é muito importante que a gente dê atenção para o esporte no Brasil, para que ele possa ser cada vez mais difundido por aqui. Esse ano rolou uma certa polêmica, porque o campeonato que era até então reconhecido como Campeonato Brasileiro, teve o seu lugar tomado por um campeonato inédito. Dessa vez, o Ultimate Drift Brasil é reconhecido pela Confederação Brasileira de Automobilismo e parece ser um campeonato muito promissor, com etapas em circuitos novos e até a criação de outros circuitos, dentro de estádios de futebol, seguindo a linha do campeonato europeu, e circuitos de rua, seguindo a linha do campeonato americano. Os locais específicos e o calendário oficial ainda não foi divulgado, mas no site da CBA a gente tem um pré-calendário que pode sofrer alterações, mas que dá pra gente uma base de quando o campeonato pode acontecer. Se você quiser ficar por dentro quando o calendário oficial for lançado, segue a gente no Instagram que com certeza a gente vai postar por lá. O calendário no site da CBA diz que o campeonato tem início nos dias 25 e 26 de abril, na cidade de Curitiba, no Paraná. Pelo vídeo divulgado no Instagram da Ultimate Drift, tudo indica que essa primeira etapa já vai acontecer dentro de um estádio de futebol, mais precisamente no estádio Dorival Brito e Silva, propriedade do Paraná Clube. A segunda etapa deve ocorrer nos dias 13 e 14 de junho na cidade de São Paulo, também sem um local específico, mas a gente acredita que seja um circuito de rua. Nos dias 4 e 5 de julho, ocorre a terceira etapa em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. O vídeo divulgado no Instagram também dá a entender que vai ocorrer no estádio, dessa vez no estádio de Santa Cruz. Nos dias 22 e 23 de agosto, o campeonato vai até o Rio de Janeiro para sua quarta etapa, também sem local confirmado. Em novembro de 2017, o Super Drift Brasil teve uma etapa no Rio Centro, o que nos faz pensar que pode voltar a acontecer nesse local, ou então também pode ser um traçado de rua novo. A quinta etapa deve acontecer em Brasília nos dias 7 e 8 de novembro. Também não tem um local definido, mas a gente sabe que a cena de drift é grande por lá e lugar não vai faltar. Para a sexta e última etapa do campeonato, a gente volta para São Paulo entre os dias 21 e 22 de novembro. Lembrando que essas datas são provisórias e ainda não foram divulgadas as datas oficiais, assim como os circuitos que vão hospedar o campeonato. Deixa aqui embaixo nos comentários onde você acha que essas etapas vão acontecer. Já para o Super Drift Brasil, o único campeonato que a gente tinha até então, tem o local e as datas definidos. Infelizmente a quantidade de circuitos foi reduzida comparado às outras edições, mas ainda assim é um evento que a gente tem que prestigiar. A primeira etapa ocorre no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná, no dia 22 de março. No dia 17 de maio a gente vai para minha pista favorita do Brasil e quiçá uma das minhas favoritas do mundo, Mega Space em Santa Luzia, Minas Gerais. Dia 12 de julho o
campeonato vai para Piracicaba, em São Paulo, para a terceira etapa, no Autódromo de ECPA. A gente retorna a Londrina no dia 4 de outubro para a quarta etapa. Ainda não se sabe se vai ser o mesmo traçado da primeira etapa ou se vai ter alguma alteração. Finalizando com chave de ouro, o campeonato retorna a Minas Gerais para sua quinta e última etapa. Muito provavelmente o traçado que desce a montanha vai ser mantido, mas também tem uma outra pista lá embaixo que pode ser usada. É isso aí, rapaziada, esse foi o calendário dos 3 maiores campeonatos internacionais e dos 2 campeonatos que a gente tem aqui no Brasil. Existem diversos outros campeonatos, como o RDS, que é o campeonato russo, o D1NZ, que é o neozelandês, campeonato irlandês, campeonato britânico, francês, Fórmula Drift Japão, entre vários outros, sem contar com os campeonatos Pro-Am, ou seja, que é o meio termo entre o amador e o profissional. Só que se a gente botasse tudo isso aqui, o vídeo ia ficar enorme. Se vocês quiserem saber sobre as datas desses outros campeonatos, segue a gente lá no Instagram, que a gente vai deixar em destaque os stories com as datas de cada evento bem organizadinho, para que vocês não percam nenhuma etapa. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Lembrando que esse foi o primeiro vídeo gravado aqui no nosso mini estúdio, então toda crítica é bem-vinda. Não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado do vídeo, de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Deixa aqui nos comentários qual campeonato que você vai acompanhar e se pretende ir em alguma etapa dos campeonatos brasileiros. Também deixa sugestões do que a gente pode gravar aqui nesse nosso mini estúdio. Então é isso aí, até a próxima e tamo junto. Valeu!